Olá, tudo bem? Meu nome é Bruce Bertoli e na aula de hoje eu vou trazer para você um conceito muito prático de se utilizar para fazer a gestão da inovação, bem como organizar as informações que são geradas ao longo do desenvolvimento do projeto, desde o início até o seu fim, podendo ser revisitado a qualquer momento que o time sentir necessidade. Tá? Ajuda muito o time a ter um foco e clareza no que precisa ser desenvolvido, bem como entender as dores e necessidades dos clientes. Bom, vamos lá então para o exemplo que eu tenho aqui. Eu trouxe para você um desenho simples, tá? Que eu elaborei, mas eu quero explicar o conceito, principalmente. Porque o conceito, na verdade, ele se dá em cima de perguntas de qualidade. Então, que podem ser adaptadas da maneira que você achar melhor, desde que você entenda esse conceito, tá? Eu vou passar cada uma das colunas e explicar por eles, mas é importante você já ver aqui de cara que a gente tem o quê? O nome do time, um nome legal que realmente traga a sensação de pertencimento das pessoas do time para poder realmente desenvolver um produto legal. E aí esse dashboard, na verdade, né, esse quadro é desenvolvido em algumas colunas que tem um tema, subtema, alguém que gostaria de maneira, mas e assim. Ou seja, num formato de história que a gente vai respondendo em base nessas perguntas que são feitas para criar essa história. Então, como que funciona? Quando a gente tem o tema e o subtema, a gente está falando do quê? O tema é o macro. Então, vamos supor que a gente está tratando uma questão de mobilidade urbana. A gente pode colocar o nosso tema como mobilidade urbana, ele é um assunto mais complexo e amplo, mas ele pode ter um subtema. Ou seja, a gente pode estar criando um projeto para desenvolvimento de linhas de trem, por exemplo, que envolve, né, esse desenvolvimento urbano, enfim, algo maior. Então, ou seja, eu tenho um problema macro e eu diminuo para esse micro. Então, mobilidade urbana é macro, eu estar resolvendo um problema de filas, por exemplo, para o transporte público de trens, já é um subtema. Isso ajuda a gente a ter foco e a analisar também que o problema que nós estamos resolvendo está inserido num contexto muito maior, tá? E aí a gente chega numa parte importante, ou seja, para quem é isso? Então, se a gente tem esse tema, esse subtema, para que a gente está trabalhando? Para quem que a gente está resolvendo esse problema? Então a gente coloca o quê? Os usuários. Aqui o que a gente também chama às vezes de persona, né? Criação dessa imagem do usuário, ou seja, conhecer de fato quem utiliza, quem que é a pessoa que utiliza esse serviço que hoje é falho e vai ser resolvido com a nossa solução. Então é importante a gente colocar, geralmente em post-its, né? Como a gente pode descrever da melhor forma possível esses usuários. Eu trouxe esse exemplo, só voltando no primeiro slide aqui, criei, por exemplo, isso no Canva, mas você pode usar ferramentas como Miro ou então desenhar isso numa parede fixa mesmo na sala que você está desenvolvendo o seu produto ali ou serviço para que fique claro para todo mundo, tá? É muito importante que todos tenham essa visibilidade. Bom, voltando aqui então, entendemos quem é o usuário, quem que é essa pessoa que vai utilizar ou utiliza esse produto ou serviço que não é tão bom assim que a gente vê hoje e a gente acredita que precisa aí dessa melhoria, precisa do nosso produto para realmente ser mais eficiente, mais eficaz, enfim. Dado que eu sei quem é, eu quero saber agora quais são as características. Então, alguém que é com a característica tal, 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 né? Ou seja, o que eu quero saber? O usuário XYZ, ele tem essas características. Ele faz tal coisa, ele vive dessa forma, ele enxerga o mundo dessa maneira, ele sofre aqueles problemas de tal forma. Ou seja, eu quero colocar as características que me fazem conectar com esse usuário. E aí, que conecta no próximo ponto, que ele gostaria de fazer. Então, já que eu sei quem é o usuário, que ele tem essas características, o que ele gostaria de fazer? Qual é a ação que ele está tentando fazer hoje, que não é da melhor possível, e o meu produto e serviço vai ser um encaixe perfeito ali, como uma luva, para que ele realmente consiga fazer essa ação. O que está tentando fazer esse usuário que tem essas características? Que aí também liga no próximo ponto. Então, depois que ele gostaria de fazer essa ação, ele quer fazer de tal maneira. Ou seja, quais são os atributos dessa ação que ele quer concluir? O que ele está tentando fazer e de que maneira ele está tentando fazer isso? Ele quer pegar um trem, por exemplo, para ir trabalhar e ele quer fazer de uma maneira mais rápida, de uma forma mais confortável, ele quer chegar de que tal forma nesse destino? Então, a gente começa a moldar com base nessas perguntas quem está utilizando esse serviço hoje, ou vai utilizar o produto ou o serviço que estamos criando novo, do zero, né? Pode ser uma melhoria que a gente está fazendo ou algo do zero, e quais são, na verdade, essas necessidades, quais são as características que ele tem, o que ele quer fazer de ação e quais são esses atributos. E a gente chega num outro ponto, que é, para mim, um dos mais importantes desse quadro. A barreira, a dor, mas ele se sente impedido de realizar isso, porque ele quer fazer tal coisa de tal forma, mas ele tem um problema. Ali que a gente começa a tratar a barreira e a dor que esse usuário tem. Esse deve ser um dos principais insights para nós, um dos principais focos para realmente resolver essa dor e barreira dele, que aí vai garantir também o nosso sucesso do projeto. Bom, ele tem a dor, ele tem assim essa barreira, e com isso, esse problema
gera tais consequências. Então vamos supor aqui, ó, que o meu usuário é um jovem de 25 anos que trabalha numa empresa de tecnologia, ele quer se movimentar de forma mais tranquila e mais confortável para o trabalho, né? De uma maneira que ele se sinta utilizando melhor o seu tempo, por exemplo, né, com menos trânsito, enfim, ele decide pegar o metrô, então a gente vai construindo essa história, só que ele tem uma barreira, né, a estação de metrô, por exemplo, é longe da casa dele, e você começa a descrever isso, e aí a gente volta para onde? E aí tem essa dor, essa barreira, então, mas ele, né, tem uma questão muito definida ali, que ele impede ele de construir essa ação, e com isso ele tem que andar muito tempo para poder achar uma estação que seja próxima da casa dele, com isso ele às vezes fica suado, por exemplo, para poder pegar essa condução, e aí ele chega de uma forma desconfortável no trabalho. Então, ou seja, eu criei uma história aqui muito, muito simples para você realmente entender como que funciona essa conexão. E isso funciona com base em perguntas de qualidade que a gente faz ao longo do projeto. Que quando a gente tem um quadro, por exemplo, dessa forma, de uma forma que conecta a história e conecta também o problema que a gente quer resolver, fica muito mais simples a gente eliminar barreiras dentro do time, de fazer as partes interessadas entender o que de fato a gente quer resolver enquanto solucionadores de problemas, e bem como, de fato, quem será beneficiado por nossa solução. Então, eu quis trazer para você aqui, ó, uma maneira prática para você colocar a mão na massa e realmente focar no que deve ser focado, que é em resolver o problema dos clientes, dos usuários que a gente desenvolve produtos e serviços por meio de abordagens inovadoras como o Design Thinking. Eu espero que você tenha gostado, muito obrigado e até a próxima.